Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus. Estaremos estudando nossa lição 11 hoje, que tem o título O Reinado de Ezequias. Dando continuidade ao nosso estudo da revista do trimestre, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Revista comentada pelo pastor Clailton Pomerenink. O texto de nossa lição diz: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes deles. A verdade prática diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedece e procuram agradá-lo. Então falaremos desse rei, rei do rei Ezequias, que depois do reino dividido não houve outro rei semelhante a ele. Então veremos aqui as características que distinguem esse rei, que foi temente a Deus e fez muito bem ali para Judá, pois instaurou ali muitas reformas, principalmente reformas espirituais, que levaram o povo a grandes livramentos. E ele também teve livramentos na sua vida pessoal quando ficou doente e confiou em Deus, e Deus buscou a Deus com sinceridade, chorou muitíssimo quando soube da notícia de sua doença que seria fatal, e Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas, e antes que o profeta saísse do pátio, Deus mandou o profeta retornar, o profeta Isaías, para mudar aquela sentença, para mudar aquela situação de morte para agora. Deus estaria dando ali mais 15 anos de vida a ele. Então vemos que era um rei temente a Deus e confiava em Deus, e Deus realmente recompensou ali a sua fé. Os objetivos de nossa lição são: o objetivo geral, asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem, e os objetivos específicos são: apresentar o íntegro reinado de Ezequias, sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim de Senaqueribe. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis 18, 1-3, versículos 13, 18, 29, e depois no capítulo 19, versículo 1, 5-7, 15, 16, 20 e 21. Façamos a leitura bíblica. E sucedeu que no terceiro ano de Josés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Absaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A introdução da nossa lição diz: O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus.
a partir da destruição dos rios de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então temos aqui, né, a questão das reformas, né, reformas espirituais, religiosas que Ezequias aplica ali no seu reino. Ele que era filho do rei Acais, no quadro a seguir, ele não herdou, né, toda a maldade de Acais, toda a impiedade do seu pai. Percebemos que Ezequias, né, ele começa a reinar ali durante o reinado do último rei de Israel, do Reino do Norte, de Osés. Então Ezequias, ele reina, né, com a corregência de seu pai, né, quando era novo, mas a partir dos 25 anos de idade, então ele assume o reinado e reinou durante 29 anos. Acais, seu pai, ele foi um mau rei, né, a ponto de se voltar, né, completamente para a idolatria. Ele faz acordos ali com a Síria, quando está sendo atacado pela Síria e por Israel, né, manda tributos ali para o rei da Síria, e o rei da Síria então guerreia contra os seus inimigos, contra o Reino do Norte, contra a Síria, e vence ali a Síria. E quando Acais então vai lá encontrar com ele para agradecer, né, ou para, né, se subjugar a ele como um reino vassalo, ele vê um altar em Damasco, né, que era dedicado ao Deus lá da Síria, e ele acha bonito aquele altar e quer imitá-lo. Ele copia ali a planta e manda para o sacerdote em Jerusalém, e para que ele construísse um altar semelhante àquele. E substitui o altar original do templo por este, onde ele vai então começar a oferecer seus holocaustos. Então ele profana, né, começa a profanar o templo, trazendo coisas impuras, coisas, né, destinadas à adoração de outros deuses para o templo de Israel. Então ele comete graves pecados. Ele chega também, a Bíblia vai falar que ele passa seus filhos a fogo, ou seja, ele oferece seus filhos a Moloque. Então Ezequias cresce nesse ambiente, porém ele não é fruto desse meio. Ele é um rei temente. Imagine que enquanto ele reinava ali com seu pai, né, na sua corregência, imagino que ele, né, sofria, né, ele realmente estava ali desejoso, né, de servir a Deus, mas porém o reino não servia a Deus por causa do seu pai. Quando ele assume realmente o reinado com os seus 25 anos, logo no primeiro ano ele inicia essas reformas. E isso vai gerar, né, grande proveito para ajudar, no sentido de que quando Deus, né, quando está, né, na preeminência, quando Deus tem prioridade na vida ali do povo, né, Deus, né, o povo é abençoado, pois o Senhor livra de todo mal como livrou. Pequena Judá, com um exército bem pequeno, Deus dá um grande livramento ali diante da Síria, aquela nação que estava, né, imperando ali no mundo, dominando as outras nações, havia levado o Reino do Norte ao cativeiro, porém Judá pequena, com um exército pequeno, Deus dá livramento, pois manda apenas um anjo, só um anjo de Deus, como aquela frase que muitos dizem, né? Eu com Deus eu sou maioria. Então realmente Judá experimentou isso graças a se voltarem para Deus, a adorarem o Deus verdadeiro, a abandonar ali a idolatria. O primeiro tópico da nossa lição vai falar o justo reinado de Ezequias. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus, segundo a Crônica 29, 4:11. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Então ele temia realmente a Deus, sabia que a solução, né, para todos os problemas de Judá era se voltarem a Deus.
era deixar a idolatria. Então ele realmente devia estar muito, ofendido quando via ali a forma como seu pai reinava. E logo no primeiro ano, então, ele vai renovar essa aliança com Deus. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Tudo isso havia sido abandonado pelos seus antecessores e seu pai havia até fechado o templo. Então, realmente, o templo não servia mais para adoração a Deus, e sim aos deuses que o seu pai adorava. Provavelmente Baal lá da Síria, Rimon e Moloque, já que ele passava seus filhos ao fogo. Então toda a sua idolatria, toda a sua impiedade havia agora de cessar com o reinado do rei Ezequias, que era temente. Na lição não encontramos esse erro, mas é algo que nós não concordamos com comentários da lição no livro de apoio, que na página 124 ele cita que essa reforma tinha um cunho político, a reforma religiosa, espiritual que Ezequias implanta ali em Israel. Ele diz o seguinte: portanto, apesar do seu zelo religioso, a sua reforma pode também ter sido motivada por questões políticas. Quando o discurso de Abzaque no muro da cidade, tentando intimidar o povo de Jerusalém, há uma sublevação contra Ezequias, a reforma religiosa foi mencionada, o qual faz supor que ela pode ter sido utilizada para frear a influência assíria sobre Judá. A visita dos babilônios e o encantamento de Ezequias diante deles é outra evidência em direção à sua motivação política na reforma religiosa. A verdade é que o Senhor pode utilizar-se de artifícios humanos para atingir seus objetivos, como foi no caso da reforma, sem que isso lhe tire o mérito do milagre e da sua intervenção na história. Então, um comentário, algo que ele supõe que não concordamos que a motivação de Ezequias possa ter sido política, e nem que a reforma seria para barrar o avanço da Síria. Pelo contrário, vemos que quando Senaqueribe vem contra Judá, Ezequias tenta, em primeiro lugar, a paz, e manda ali tributos para ele, buscando a paz. Então Ezequias não queria afrontá-lo. Ezequias tinha o intento de fazer essas reformas espirituais, religiosas, no sentido de que realmente ele temia Deus. Então ele não estava preocupado com Senaqueribe, nem com a Síria. Seu pai Acais não adorava nem os deuses da Síria. Estava adorando lá, o altar que ele copiou foi da Síria, um país que perdeu a guerra, e ele quis servir a um Deus falido. Então não havia nenhuma influência religiosa da Assíria em Judá. Havia idolatria impregnada ali pelos reis ímpios e principalmente pelo seu pai. Então não tem nada a ver a motivação de dizer que é ser política para fazer uma reforma religiosa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes aqui é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então ele se chegou ao Senhor. Não tem como se chegar ao Senhor com uma motivação dúbia. Ou é com interesse, ou é com integridade, ou não. Assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e liderança para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Então, na própria lição vai contrapor essa suposição no comentário do livro de apoio. Segundo subtópico, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, sacerdotes e levitas se reuniram, se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Como Joás, como estudamos, ele também vai reformar ali o templo, porque o templo estava abandonado. Tanto é que ele ficou escondido ali durante 6 anos. E Ezequias também teve essa preocupação de abrir o templo e reparar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo, restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que o relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, e versículos 18 e 19,
A palavra todas é repetida várias vezes no texto, nada ficou de fora. Então, a preocupação dele era realmente purificar tudo, tirar toda a imundície. Como lemos aqui em 2 Crônicas 29:19 diz: então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então, todas, realmente era algo que tinha que ser, completo, toda a purificação. E Ezequias, percebemos que ele quer fazer tudo conforme a lei de Moisés. Então veremos aqui algo que vai diferenciar, depois do seu descendente Josias, que estaremos estudando na próxima lição, do rei Josias. E nos dias de Josias, ele, nas reformas, quando eles estavam ali preparando também o templo para voltar à adoração, eles vão encontrar o livro da lei. Então o livro da lei estava perdido, ou seja, até o próprio sacerdote não utilizava mais. Porém, no dia de Ezequias, não, eles estavam ali obedecendo todos os preceitos da lei de Moisés, ou seja, examinando as escrituras para estabelecer um culto do padrão que Deus requer, um culto santo, um culto com todos aqueles pormenores que a lei definia, ali simbolizando a santidade do culto. Continuando a adoração nacional, a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação do povo de Israel. Foi nesse momento de muita comoção que os reis, seus assessores, toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Então, a diferença que vemos do reino de Judá para o reino do norte é que o reino do norte não houve um rei bom, todos os reis foram idólatras, foram maus. Porém, no reino do sul, em Judá, temos de vez em quando um rei que era temente a Deus. E quando ele se voltava ao Senhor, quando ele se preocupava em buscar o Senhor, toda a nação era abençoada. Toda a nação também se voltava ao Senhor. Então, por isso, vamos estudando também a lição sobre o cativeiro de Israel. Demorou mais para chegar esse juízo em Judá, porque a cada rei bom, Deus adiava esse castigo. E quando ele se humilhava, Deus, inclusive, alguma coisa que haveria de acontecer no seu reinado, Deus dizia: não, vai acontecer no dia dos seus filhos. Então Deus sempre está pronto para perdoar. E se alegra quando homens justos fazem a diferença. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Então Ezequias vai realizar a Páscoa e vai convidar agora não só os habitantes do reino do sul, em Judá, como todo Israel. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, ao Senhor, Deus de Israel. Então temos aqui um ponto que alguns comentaristas discordam, no sentido que quando Ezequias manda a carta para Israel, alguns imaginam que foi após o cativeiro ali final, após aquele cerco de Samaria, em que o rei Oséias então é vencido ali pela Síria, é preso, e Samaria é tomada. Alguns acreditam então que esse convite foi após o cativeiro, e esse convite estaria sendo direcionado àqueles remanescentes, os mais pobres que tinham ficado nas terras, que posteriormente seriam misturados com aquela mistura de gente que o rei da Síria estaria enviando para habitar ali junto a eles. Aqueles poucos remanescentes.
Porém, quando lemos em 2 Reis 18, 9 e 10, diz o seguinte: sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Osés, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra a Síria e o cercou. E a tomaram no fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. Então, quando se define ali, quando se conclui a derrota ali do Reino do Norte, é exatamente no ano 6º de Ezequias. Então, se no primeiro ano de Ezequias já começa essa reforma, então havia ainda habitantes em Israel, pois o cativeiro ainda não tinha sido completado, pois só no ano 6º do seu reino que Salmaneser, então, ele leva a Samaria para o cativeiro. Então, alguns comentários vão dizer, não, esse convite foi após, então foi só para os remanescentes. Mas se só no ano 6º que Osés, ou melhor, que Samaria cai, e no primeiro ano do rei Ezequias ele já começa a abrir as portas do templo e fazer todo o preparativo ali para a celebração da Páscoa, então ainda estava Israel nos seus lugares. E aí tem um versículo, 2 Crônica 39, durante o convite, diz Ezequias, manda a mensagem: porque se vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Então, aí, baseado nesse versículo, que vai falar que se eles se convertessem, aqueles que tinham sido levados ao cativeiro iam retornar, Então, o pensamento de Ezequias é que o cativeiro de Israel ainda tinha como resolver, Por isso que ele manda esse recado. Então, baseado nesse versículo, falando sobre os que foram levados cativos, alguns comentaristas acreditam que esse convite tinha sido depois da queda de Samaria, depois de ter se levado todos os habitantes ali de Israel, com exceção dos remanescentes, para a Síria. Só que nós lembremos também que o cativeiro ele foi gradativo. Lemos em 2 Reis 15, 29, vamos ler o seguinte: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Bel-Bet-Maaca, a Janoa, e a Quedes, e a Razor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. Então sabemos que esse cativeiro não foi de uma vez. Bem antes, nos dias de Peca, então outro rei da Síria, Tiglat-Pileser, já tinha levado ali a região ali da Galileia, de Naftali, ao cativeiro. Então, possivelmente Osés estava citando desses cativos, e não dos cativos em geral da queda do Reino do Norte. Então, alguns comentários imaginam, não, esse convite para a Páscoa, que Ezequias estaria celebrando, foi depois do cativeiro da queda final do Reino do Norte. E outros vão dizer, não, foi logo no começo do seu reinado, portanto, os cativos que Ezequias cita, que se o povo se arrependesse, Deus poderia trazer os cativos de volta, eram esses cativos da região da Galileia, de Naftali. Então Deus estava dando uma última chance para o Reino do Norte. O Reino do Norte, sabemos que Deus levantou profetas, um após o outro, para poder exortar o Reino do Norte para que eles se convertessem. Porém, eles não se converteram. E agora esse convite para a Páscoa era um momento de conversão, um momento de arrependimento. E o que acontece quando Ezequias manda esse convite àqueles habitantes do Reino do Norte? Diz aqui em 2 Crônica 30, 10 e 11. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riam-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Assé, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Então a maioria ria
né? O povo estava realmente, né, com os olhos, com escamas nos olhos, né? E só pensava realmente na sua forma de viver, longe de Deus, né? Atrás dos seus prazeres, atrás dos seus interesses, e riram de Ezequias e não atenderam o convite. Como acontece no Evangelho, né? Que Jesus nos dá aquelas parábolas falando que foram convidar e os convidados foram indignos, não aceitaram. Aí Jesus falava, então sai pelos valados, sai pelos becos e convida, né? Cegos, mancos, aleijados. Então, bem assim, Ezequias estava convidando aquele povo para vir adorar o Senhor, para essa renovação, né? Durante ali aquela Páscoa que há muito tempo não era celebrada, e o povo, né, zombou dele e não foi. Com exceção de alguns, como diz aqui, né, alguns de Jessé, Manassés, Zebulon. Esses que foram renovados, e quando voltaram para a sua cidade, saiu quebrando todos os vidros. Então Deus é misericordioso. Então usou Ezequias para que esse povo viesse se arrepender e fosse contado como aquele justo, né, como diz lá em Abacuque, né, os justos viverão pela fé. Então, no meio da guerra, no meio da peleja, aqueles que se converteram ali naquela Páscoa, naquela celebração, puderam possivelmente resistirem ali pela fé. Então, tirando essa controvérsia, né, se foi após o cativeiro geral de Israel ou, né, antes do cativeiro geral, e sim após, né, citando-se assim que aqueles cativos que Ezequias comenta são os cativos da Galileia, né? Então podemos perceber que Deus é fiel, Deus, né, ele busca, né? A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto está perto. Deus está sempre tentando nos colocar, né? Como Jesus disse, Israel, quantas vezes quis colocar vocês debaixo das asas, como a galinha faz com os pitainhos. Então todos foram convidados a participar, inclusive a tribo do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois Ezequias, os sacerdotes, os levitas, oraram pela cura e santificação do povo. Lá em 2 Crônicas 30:27, então os sacerdotes e os levitas se levantaram, abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Então a oração do povo, o povo ali estava realmente, né, contrito, arrependido, né, estava ali adorando o Senhor, e a oração subiu. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade e adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses e rompeu com a idolatria. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram das cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades dele. Então eles saíram ali avivados e destruíram ali todos os objetos de adoração a ídolos, inclusive os do Reino do Norte. Glórias a Deus. Então eles chegaram em suas cidades, fizeram essa purificação ali em seus lugares, inclusive também em Judá. Então em Judá também havia muita adoração. E a Bíblia vai dizer que uma das características que distingue Ezequias, que ele, além de purificar, tirar os bosques, ele também tirou os altos, algo que os outros reis não faziam. Porque os altos era uma forma de adorar outros deuses, fingindo que estava adorando a Deus. Porque os altos, eles diziam, não, aqui tem um altar para a gente oferecer sacrifícios a Deus. Só que na lei já dizia que Deus ia escolher um lugar, que era o templo, que era em Jerusalém. Então cada lugar, cada região ali em Judá, havia altos, e ali os altos eles adoravam, em vez de ir adorar em Jerusalém, como era determinado na lei. Porém, era uma forma de dissimular, pois adoravam a Deus naqueles altares e adoravam também os ídolos. Oferecia sacrifício a outros ídolos naqueles altares. Então, os altos eram uma pedra de tropeço para os judeus, para os judaítas, porque eles acabavam adorando, acendiam uma vela para Deus e outra para o diabo. Então,
Ezequias, querendo instaurar o verdadeiro culto a Deus, ele acaba com todos esses objetos de idolatria. Inclusive a serpente de bronze, chamada Neustã, que foi usada por Moisés lá no deserto. Eles tinham guardado aquele objeto e passaram a idolatrá-lo. Então, um objeto que simbolizava a graça de Deus ali, o livramento de Deus, eles começaram a idolatrar. Então, tiraram, em vez de adorar o Deus que sara, o Deus que abençoa, começaram a adorar o objeto que Deus usou para dar a benção a eles. Então, que perigo, né? Então, até isso eles idolatravam. Só agora em Ezequias, que ele vai acabar com isso, é que a gente descobre que o povo, desde aquele tempo, estava ainda executando essa forma de idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Segundo ponto, Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Em 2 Reis 18:12, lemos: porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem ouviram, nem o fizeram. Então, a Assíria era o império mundial da época, né? Então, eles tinham invadido muitas nações e agora, havia invadido e levado cativo o reino do norte e agora estava querendo alcançar Judá. Chegaram, e invadiram algumas cidades fortes, tinham tomado, porém, quando eles foram tentar atacar Jerusalém, chegaram no momento errado, chegaram no momento de avivamento. E nesse momento de avivamento, Deus estava reinando ali, glórias a Deus. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então vemos que quando Senaqueribe avança, tomou as cidades, agora avança. Lá em 2 Crônicas 32 vai dizer assim, verso 2 e 3. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Quando algum exército sitiava uma cidade, normalmente interrompia ali o fluxo de comida, de água. Normalmente interrompia ali o fluxo de água, para que a cidade sofresse por falta de abastecimento. Porém, Ezequias ele foi muito prudente, sábio, ele entra em conselho ali com os príncipes e decide então tapar as fontes de água. Por que tapar? Porque Ezequias já havia feito uma obra, que é chamado Túnel de Ezequias, que levava água de uma fonte externa até o tanque de Siloé, tudo subterrâneo. Lá em 2 Reis 20 vai dizer: ora, o mais dos altos Ezequias, todo o seu poder, como fez a piscina e o aqueduto, como fez vir água à cidade, porventura não está escrito no livro de Crônicas do Rei de Judá. Então Ezequias tinha essa obra já preparada ali. E quando vem então Senaqueribe sitiar Jerusalém, antes que cheguem ele tapa as fontes, ou seja, tapa lá aonde demonstra que tem a fonte de água, porém a água estava vindo subterrânea para a cidade. Então não havia esse risco de a cidade ser sitiada e eles ficarem sem água, porque a água passava por debaixo pelas muralhas e entrava ali, chegava até o tanque de Siloé. Eles tinham abastecimento. Durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza do seu Deus. Então, eles se utilizam ali, daqueles discursos, inflamados ali dos mordomos, ali dos mensageiros de Senaqueribe. Falam ali aqueles que estão no muro, então, e falam na língua que os judeus entendiam. Eles dizem: não, fale conosco em síriaco, mas eles queriam falar na língua para o povo entender, para difamar, para desanimar o povo, para confrontar mesmo. E não só confrontava Ezequias, como confrontava o próprio Deus. E eles também
tinham conhecimento do que Ezequias havia feito ali. Porque eles dizem assim, vocês deixaram de adorar nos montes, por isso que vocês vão perder essa guerra. Né? Então, o diabo é astuto, né? E queria dizer que uma coisa errada era certa. Porque eles deixaram, ou seja, dizer assim, vocês agora estão fazendo o correto, estão adorando a Deus de forma pura, de forma sincera, né? Fazendo um culto genuíno, como diz a lei. Não, o diabo vai dizer, não, vocês estão praticando coisa errada, porque vocês deixaram de fazer as velhas práticas que eram erradas. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico, segundo o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Isaías lhe disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e far-lo-ei cair morto à espada na sua terra. Então, já nessa afronta, né, por discursos, né, por palavras, Deus já estava dizendo o que ia acontecer no final, né, que ele ia cair morto na sua própria terra, ou seja, Senaqueribe seria morto à espada. Então, eles usaram dessas duas estratégias de intimação, né? Primeiro por palavras ali através desses mensageiros e depois por uma carta, por cartas, né? Como veremos mais à frente. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas, de enfrentamento. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Então, eles ali em menor número, ele em menor força, mas porém graças àquele avivamento, graças àquele momento que o povo se voltou para Deus, ali realmente gerou mudou toda a situação, e aquilo que poderia ser a sua destruição, né, foi mais uma vez Deus demonstrar ali o seu grande poder e o seu livramento. Terceiro tópico, a oração do rei e o livramento do Senhor. Glória a Deus. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas ameaçadoras ao rei Ezequias. Né? Então, não parou, né, na fala ali desses mensageiros. Ele enviou cartas. Qual é talvez a diferença dessas cartas? Que a carta era como se fosse um edito, né? Como se fosse um documento ali dizendo, pronto, está consumado, agora acabou para vocês. E nessa carta ainda confrontava o Deus de Israel, o Deus de Judá. Por quê? Porque o rei assírio acreditava, não, nós já destruímos muitas nações, cadê os reis daquelas nações? Todos estão por terra. Quem é o Deus, né, de Israel? Quem é o Deus de Judá para empatar a mão do rei da Síria, né? Interessante aqui na lição que vai informar aqui como é que os reis da Síria eram tratados, né? Então diz aqui, os anais destes reis têm o início da seguinte forma: Senaqueribe, o grande rei, o poderoso rei, o rei do universo, o rei da Síria. Então eles se consideravam deuses, né? Já se considerava o rei do mundo todo. Então quem era Judá? Que pedra é essa que está no sapato da Síria que vai empatar deles conquistarem, deles dominarem o mundo todo? Só que eles não entendiam que estava ali, né, se deparando com a pedra angular, que é Jesus. Louvado seja o Senhor, que é o nosso Deus ali, Deus forte, Deus poderoso, né? Glórias a Deus. A mensagem dizia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Então foi uma oração confiante ali, apresentando aquele problema diante de Deus. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. Deus é onisciente, mas Deus, né, tem prazer quando nós apresentamos a Ele todas as nossas necessidades, né, com súplicas e ação de graça. Louvado seja o Senhor. Ou seja, nós pedimos porque sabemos que Ele tem todo o poder. Aleluias. Confiamos nele. Por isso que nós clamamos, por isso que nós choramos aos seus pés e apresentamos as nossas dificuldades. E ação de graça porque nós já agradecemos, porque Ele já tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Louvado seja o Senhor.
Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Né? Então ele demonstra ali na sua oração que Deus é o Rei de toda a terra. Né? Deus é soberano. Louvado seja o Senhor. Deus conforta o rei, segundo o subtópico. Deus usou o profeta Isaías para confrontar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Diz aqui em Isaías 37:29. Por causa da tua raiva contra mim, porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então ele afrontou a Deus, e Deus dizia: eu vou levar você de anzol para a sua terra. E já havia sido profetizado antes que ele ia cair por espada ali em sua própria terra. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. Como sabemos, então Deus envia um anjo e mata ali 185.000 soldados do exército da Síria. Então não precisou uma arma sequer. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. Ele tornou vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Então foi morto pelos seus próprios filhos, cumprindo toda a palavra de Deus. Horrenda a coisa cair na mão de Deus vivo. Concluindo, a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve o sincero de coração e confia nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Amém? Então, graças a Deus, que um coração sincero, um coração contrito, Deus está pronto a ouvir sua oração, como falávamos no início, foi assim também no seu dilema pessoal em relação à sua enfermidade. Ele orou com sinceridade, falou: Deus, tem visto quanto eu tenho feito o que é reto aos seus olhos. E Deus, chorou, chorou amargamente ali, chorou muitíssimo diante do Senhor. E Deus ouviu sua oração, ouviu suas lágrimas e mudou a sentença. Então vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena buscar o Senhor, porque o Senhor ele pode mudar a sentença. É Ele que decreta, é Ele que pode mudar o decreto. Louvado seja o Senhor, não nós, como alguns ensinam, nós podemos decretar a vitória. Não, a vitória vem do Senhor. Próxima lição, lição 12, o reinado de Josias. Já estamos quase no finalzinho do trimestre. Que Deus continue nos abençoando nas escolas dominicais e abençoando a sua igreja e despertando o seu povo. Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa mais uma vez, Pai, continua nos livrando do mal. Deus Santo, que nós possamos ser também, Pai, aleluia, como Ezequias, temente, reverente e confiante em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tudo pode, Pai. Sabemos também que Ezequias foi falho, Pai, aleluia, quando no seu coração subiu a soberba, aleluia, mas ele se humilhou e o Senhor perdoou. Pai, que quando o nosso coração também, Pai, estiver soberbo, tem misericórdia de nós, Pai, nos livra de toda vaidade, Pai, nos ajuda, nos guarda, Pai, nos dá uma semana de paz, uma escola dominical abençoada. Continua, Pai, despertando o Teu povo para buscar a Tua palavra todos os domingos pela manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.